Então, com base no último problema que nós estávamos estudando, que é o caso de vibração forçada do sistema massa-mola, onde nós consideramos uma força que era uma força escrita como da seguinte forma: F cosseno de ômega t. Então essa é uma força harmônica. E a gente estava interessado em descobrir qual que era a resposta x de t. Nessa aula, o que eu queria discutir era algumas considerações da parte da força, né, com relação à resposta à solução da equação diferencial na parte particular. Então, a gente já tinha escrito que a solução geral era dada na forma a solução homogênea mais a solução particular. E na última aula a gente discutiu que a solução homogênea é a solução quando a equação diferencial é igual a zero. E a solução particular nós tínhamos escrito dessa forma: x de p cosseno de ômega t. Muito bem, então se a solução era dessa forma, a gente podia escrever usando esta equação aqui, essa outra, né? A gente podia escrever o seguinte relação: que menos ômega quadrado m mais k vezes x cosseno de ômega t igual a f cosseno de ômega t. Então, o que acontece aqui? A gente pode dividir ambos os lados da equação por cosseno de ômega t e a gente termina com essa expressão aqui: f sobre menos ômega quadrado m mais k. Então, uma forma mais simples de representar isso é lembrando que o ômega n, que era a frequência natural, ao quadrado é k sobre m, ou que o ômega n é a raiz quadrada de k sobre m. Então, o que fica essa equação se a gente mudar, né? Se a gente usar essa expressão? Como que a gente consegue escrever assim? É simples, é só dividir o numerador e o denominador por k. Então a gente divide por k aqui e por k aqui. Então o que acontece com o x? O x é igual a f sobre k. E aqui embaixo fica menos ômega quadrado sobre ômega n ao quadrado mais 1. Certo? Esse termo, acho que a gente já discutiu em alguma aula. Esse termo f sobre k, a gente identifica como a deformação estática. Por quê? O que ele representa? Ele representa uma força constante de magnitude F aplicada à mola. Então, o que é isso, né? Se eu pegar a mesma mola que está ali, aqui ela está sem a aplicação da força, aí eu aplico a força, ela vai estender, aqui está a força de magnitude F. Então, essa diferença de comprimento aqui, a gente
fala que é o delta estático. Então, a gente pode escrever essa equação como delta estático sobre 1 menos essa razão menos ômega sobre ômega n quadrado. E aí, por conveniência, eu vou escrever dessa forma. E é só lembrando que o ômega é essa razão aqui. Só lembrar disso. Então, o x, a gente pode escrever assim, o x, essa razão sobre o delta estático, é igual a 1 sobre 1 menos ômega ao quadrado. Veja só, o que representa isso? Quando o nosso ômega, que é a força, a frequência da força externa, esse ômega aqui, quando essa frequência aqui é zero, o que eu tenho? Eu tenho que, quando o ômega é zero, eu tenho que o x sobre o delta estático é igual a 1. Ou seja, eu não tenho oscilação da força, ela é uma força constante. Então, essa razão aqui me dá 1. O que a gente pode fazer, então, é fazer um gráfico no qual a gente tenta representar o comportamento dessa razão x sobre delta estático em função do ômega. Então, a gente já discutiu que para quando o ômega é zero, esse valor aqui é 1, certo? Então, o que acontece? Para valores de ômega menor do que 1, a gente tem uma região aqui, vamos colocar aqui o valor 1 para ômega. Para valores de ômega menor do que 1, esse denominador aqui vai ser 1 menos um número menor que 1 ao quadrado, então ele vai fazer o denominador ser reduzido. Então, isso aqui vai crescer, essa razão. O que acontece é que quando o ômega for exatamente igual a 1, eu tenho uma indefinição aqui. Fica um zero indefinição não, fica um zero no denominador. Então essa expressão aqui ela tende a ir para um valor muito alto. Muito bem. Então essa aqui é a região que o ômega é menor do que 1. Depois que ele passa de 1, então esse valor de ômega passa a ser maior, essa expressão toda vai ficar negativa porque tem um menos aqui. Então ele imagina que isso aqui fosse um pouquinho maior do que 1. Então a gente teria ainda também um número um valor alto, só que negativo, tendendo ao infinito aqui. E conforme o ômega cresce, o denominador aqui vai aumentando negativamente e essa razão ela tende a chegar no zero. Então, esse gráfico que representa essa razão. Geralmente a gente chama esse gráfico de magnificação da resposta em função da frequência de excitação. É só lembrar que o ômega é a razão de ômega sobre o ômega n. Então, isso aqui fala assim, o quanto que a minha frequência da força externa é maior, menor que a frequência natural do sistema. Esse gráfico fica normalizado, não importa qual é a frequência, pode ser 20, 30, porque eu estou plotando uma razão. Uma outra forma de ver esse gráfico aqui também é usar a representação da magnitude. Geralmente
a gente representa esse gráfico usando só a parte absoluta. Então, o que está embaixo vem para cima, né? Então, aqui ele ainda sai do 1, né? Ele vem aqui, vai crescer para o ômega igual a 1. E depois eu vou espelhar aqui para cima, porque eu estou pegando a parte positiva só. E ele vai tender a 0. Então esse é o gráfico que representa o fator de amplificação desse sistema. Na próxima aula a gente vai tentar analisar o que acontece então quando nós temos amortecimento.